Vou mostrar para vocês como eu faço o meu devocional e qual é a forma certa de ler a Bíblia, de fazer o seu devocional. Primeiramente que não existe forma certa, né? Mas existe uma forma que você pode sentir mais aquela profundidade com o Senhor, aquele devocional que você realmente entende o que você está lendo, em que realmente você vai profundo, você quer estudar, você quer entender, você realmente é um devocional diferenciado. Então continua nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho sobre isso e espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal que a gente tá rumo a 100 mil inscritos. Vamos lá! Bora fazer uma devocional junto comigo enquanto eu falo pra vocês como fazer uma devocional da forma certa, entre aspas, né? Porque não existe uma forma certa, mas existe formas que você pode sentir mais a presença do Senhor, formas que você pode ler e entender melhor, formas que você pode realmente estudar a palavra da forma certa e no momento certo também. Então vamos lá aqui. Primeiramente, gente, primeiro de tudo, é você orar por discernimento. Não existe uma leitura da palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, que é literalmente a forma que o Senhor deixou para nós, não ter uma oração pedindo discernimento, né? Porque justamente a Bíblia eu sempre falo que é um livro vivo. Cada vez que a gente lê um versículo, um capítulo, parece que a gente nunca leu, porque se enquadra em totalmente outra coisa, e aí o Senhor vai falando com a gente de forma diferente. Então é importante que você ore por discernimento, principalmente para você conseguir entender. Ora também os seus pedidos, ora em relação ao Senhor mesmo, sabe? E aí sim você vai começar a sua leitura. Eu tô dando uma folheada aí na Bíblia pra vocês verem mais ou menos como ela é e como eu gosto de fazer. Eu tenho postado lá no Insta bastante, assim, um fundo, né? No computador, no notebook, um fundo e a Bíblia. Normalmente esse fundo que é a Bíblia falada. Nesse caso, o que acontece? Eu tava lendo Deuteronômio, tava lendo também Levítico e esses livros que são bastante difíceis de você conseguir ler e entender eles, porque é muita lei, é muita coisa, é bem longo, né? São livros muito longos, então acaba que você fica bem assim, lendo na velocidade da tartaruga. E para adiantar minha leitura, para não perder no plano bíblico e também para conseguir entender melhor, eu coloco uma Bíblia falada e eu vou ouvindo ela e vou lendo ao mesmo tempo para conseguir ser mais rápido, para conseguir entender melhor. Então eu coloquei no YouTube, coloco o nome do livro, o capítulo e coloco também a versão da minha Bíblia, que no caso é a NVI. Pronto. Depois da oração, que acontece bastante, as pessoas que estão começando a ler a Bíblia agora, só focar em Salmos ou só focar em Provérbios. Normalmente só são esses dois livros que essas pessoas focam e na realidade não vai dar para você aprender sobre a história, sobre a Bíblia, sobre Jesus direito se você só tá lendo Salmos e Provérbios sempre, se você só lê nesses livros, se você só abre nesses livros ou se você só lê um versículo ou um capítulo por dia, desses livros no caso, porque o meu problema antes, gente, era ler um versículo ou um capítulo por dia de vários livros diferentes. Exemplo, hoje eu li Mateus, um versículo. No dia seguinte, eu já estava lá em Levítico, um versículo. Como é que eu vou entender uma lógica desse jeito? Você não entende. E eu não entendia muito a Bíblia justamente por conta disso. Até que eu realmente decidi criar realmente um plano bíblico. No caso, o meu plano bíblico você pode encontrar na internet, mas no ano passado eu li a Bíblia inteira e eu li bem aleatório, assim, fui lendo bem aleatório, mas esse ano eu decidi ler o Novo Testamento primeiro para depois ler o Antigo. E é isso que eu tô fazendo agora, e o meu objetivo é terminar esse Antigo até dezembro. Porque quando você lê realmente a Bíblia na ordem certinha dela, entendendo, pesquisando, estudando e realmente seguindo uma ordem, mesmo que você não esteja lendo livro por livro em sequência, né? Mas quando você realmente segue essa ordem de um plano bíblico, você consegue entender muito melhor. E aí, eu percebi, eu mesma montando esse plano e tentando entender, eu percebi que para finalizar o Antigo Testamento todo até dezembro, que eu comecei mais ou menos em julho, até dezembro eu teria que ler mais ou menos uns 5 capítulos por dia. E é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias. Tem dias que eu acabo não lendo, isso acontece, e eu me sinto muito mal por isso, e eu no dia seguinte tô atrasada no plano bíblico, mas principalmente eu não dei a prioridade que eu deveria dar ao Senhor, sabe? Porque o plano bíblico é algo só para você realmente conseguir se guiar, mas realmente o que é importante é você ter um tempo com o Senhor, é isso que você deve ficar na sua cabeça, não aquela cobrança, preciso ler. Sim, mas eu vou ler pra quê? Eu vou ler pra entender o quê? Eu vou ler pra ter um tempo de qualidade com o Senhor. Vocês viram aí também que eu estava pesquisando sobre alguma coisa, mas é muito importante isso de pesquisar. Antes eu tinha muita preguiça mesmo de pesquisar. Tipo, eu via algum termo, eu via alguma coisa, eu não pesquisava, porque eu falava, depois eu pesquiso, ou depois eu aprendo e tal. Mas se você não pesquisa, você não vai entender. E às vezes é uma palavra-chave que vai futuramente
te facilitar bastante, sabe? Você vai começar a entender alguma coisa muito melhor se você acabar pesquisando e entender o significado dela. Outra coisa também, gente, é ter um color code. Nesse caso aí, eu não tô tendo no momento, mas eu já tive quando eu comecei a ler o Antigo Testamento agora esse ano, que basicamente é uma cor para cada coisa, para cada tópico, exemplo. Então, por exemplo, as falas de Jesus eu colocava de vermelho, não, de rosa, por exemplo. As coisas importantes eu colocava de amarelo. Sempre quando eu falava de um pecado, alguma coisa ruim assim, eu colocava de roxo. Então, isso é mais ou menos algo para você se basear. E é muito Outra coisa também é você ter um horário fixo para você conseguir ler a palavra. Normalmente, eu sempre gosto de ler a palavra pela manhã, porque eu percebi que esse horário é o horário que eu menos falho, Se eu não tenho um horário específico para ler a Bíblia, eu simplesmente vou levando com os compromissos do dia e tal. Posso até ter tempo para ler, mas eu acabo procrastinando e não lendo. Então, quando eu tenho um horário certinho, por exemplo, acordei, tomei meu café, li a Bíblia, pronto. Aí eu sei que eu não vou falhar no dia, mas se eu pegar, tomar café, acordar atrasada, tal, aí eu já tenho que priorizar a leitura da Bíblia para depois ela não ficar por último e acabar esquecendo, ou acabar mesmo não tendo aquela vontade de ler, porque acontece da gente, hoje eu não tô com vontade, sabe? Então, esse negócio de ter um horário fixo é justamente para você ter um tempo de qualidade fixo também, sabe? E aí sim, eu estava lendo o livro tudo certinho, li 5 capítulos nesse dia, na realidade eu li 6, porque era para finalizar logo o livro de Juízes. E na realidade, gente, eu li Juízes 19. E, gente, se você chegou até aqui, leia esse capítulo e depois comenta aqui embaixo sobre ele. Quando você pesquisa sobre ele, você entende mais coisa, você entende que existia uma cultura de época diferente, mas é um capítulo, assim, muito pesado. Eu acho que é um dos mais pesados da Bíblia. E quando eu vi, assim, a primeira vez, porque quando eu vi que tinha essa história, né, eu pensei assim, gente, não é possível que isso tenha na Bíblia. Quando eu fui ler, realmente aconteceu. Então, assim, meu Deus do céu. E aí era mais uma vez eu pesquisando pra entender melhor, porque tem muitas coisas que são voltadas ao contexto cultural da época, que não é da nossa época, que a gente não vai entender certas atitudes, certas coisas que as pessoas fazem daquela época. Então, quando você pesquisa, você realmente começa a entender. Então, por exemplo, quando acontecia alguma coisa envolvendo algum ato de violência que provavelmente poderia acontecer, eles colocavam a mulher ao invés do homem naquela época. Então, quando você lê Juízes 19, você vai entender o que eu tô falando. Mas, basicamente, em Jó também eu acho que fala isso. Eles estavam passando por uma situação, homens desconhecidos da região, né, ou conhecidos, não sei, vieram, bateram na porta e, para não fazer mal ao homem que estava junto com a sua concubina, ele pegou e entregou a concubina ou entregou a filha virgem. Então, realmente, isso era algo contexto cultural da época. Porque hoje em dia, se chegar alguma coisa assim envolvendo a violência, quando pedem e tudo mais, alguma coisa desse tipo, é normalmente o homem que vai à frente, né? Ele não vai entregar a mulher, ele vai se entregar primeiro do que a mulher. E é igual quando você vai estudar história também, tem vários acontecimentos que você não entende, mas quando você vai entender o contexto cultural da época, você vai entender. Assim como futuramente, vários contextos culturais podem mudar, que as pessoas lendo alguma informação sobre o tempo de hoje não vão entender porque o contexto é diferente. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Principalmente, o objetivo devocional é ter o tempo de qualidade com o Senhor, com o Espírito Santo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo.